outra das perguntas era sobre o nome, a origem do nome. Como é que surgiu Sayuri Reiva? Então, quando eu comecei há 18 anos atrás, no ramo drag queen, que já vinha até um pouco antes, Certo. essa questão de eu querer fazer a drag queen, né? Porque meu amigo, Rafael Rodrigues, que fazia a Chimina Travis, ele estudava comigo, a gente estudou junto desde a quarta série, terminou o ensino médio, tudo, concluiu. A gente só não fez faculdade junto. Certo. Mas aí ele já fazia drag queen. E eu ensaiava ele algumas coreografias, algumas coisas. E isso eu ficava, digo, o que é uma drag queen? Eu nunca. Pra mim, drag queen era Cinderela só, né? Era a visão que eu tinha da drag queen. Certo. Era a Vera Verão, né? Que eu assistia na televisão, na Praça é Nossa. Então é aquela visão que eu tinha da drag queen. E aí, meu amigo foi me incentivando, assim, e eu peguei e falei assim, eu digo, poxa, eu fui por uma necessidade de artista, do ego artístico, de querer estar em cima de um palco, eu queria satisfazer esse ego artístico, né, então eu digo, poxa, eu como drag queen, eu posso suprir a minha dança, né, e a atuação, né, eu vou criar um personagem para poder dançar, estar em cima do palco. Eu vou ingressar nisso daí, vamos ver o que é que vai dar. Certo. Né? Então eu fui. Quando eu fui, eu queria algo que tivesse um diferencial. Certo. Né? Eu via que já tinha algumas. Quando eu comecei a sair com meu amigo, eu via que tinha algumas, como, por exemplo, eu ainda não ia pra boate. Certo. Mas eu ia pra o Pit House. Que era aquele fervo. Aquele fervo ali ao lado do Shopping Boa Vista, né? E ali já tinha um encontro de drag queen antes das boates abrirem, porque era uma panfletagem que existia ali, né? Tinha o Clube 69, que era do Luiz Del Magro, que eu até vou fazer show lá sábado agora em Natal, Neonápios. Beijo, aniversário de Neonápios. Quem estiver aí assistindo que for de Natal, vá lá já conferir. E ele tinha uma casa aqui, que era o Clube 69, que aparecia lá no Pit House. Tina Fly, Tiffany Lark, Natasha Hill e Joelma Fox, que trabalhavam para essa casa. Certo. Então elas iam para lá, para panfletar, para chamar as pessoas para lá. E também aparecia Shiva Simon, A Shiva. Eva Venenosa e Certo. Satomi Simon, Sim. que eram as rushers do MKB. Certo. E da Metrópole aparecia, era na época na Dark. A na Camaleoa. Na Dark Camaleoa. E de algumas outras festas aparecia sempre algumas. Janaína Raybon, Shania Raybon. Que existia um pouco dessa questão dos sobrenomes também parecidos, que tem essa questão também de família, né, mãe? Sim. Então eu comecei a ver aquilo e via esses nomes, que já eram nomes diferentes. Aí eu digo, poxa, eu queria trazer algo oriental, porque eu tenho essa tendência, eu tenho essa descendência oriental, que meu bisavô é japonês. Certo. Então por isso que eu tenho os traços asiáticos. Certo. E eu digo, caramba, eu quero. Aí eu fui pra quê? Eu adorava jogar Playtime, né? Fliperama, né? Adorava King of Fight, Street Fighter, tudo. E eu fui pra onde? Eu digo, vou pesquisar nesses jogos, né? Eu vou pesquisar o nome dessas bonecas. Vou Aí eu procurar digo, um nome de uma boneca pra botar aí. exatamente. Aí eu digo, tem Atena de King of Fight. Não, Atena não. Atena não tem nada japonês. Tem Mai. Não, Mai também não. Aí tem Leona. Eu acho que eu vou botar Leona. Ai, não. Sulin. Não, Sulin também não. Aí eu fui pesquisando aí. Tinha uma que era bem japonesa. E o nome dela era Shizuru. Certo. Aí eu digo, eu vou botar Shizuru. Nisso já tava certo de colocar o nome Shizuru, isso, aquilo. E eu não lembro o sobrenome que eu ia colocar. Era Shizuru Takanazaka. E eu ia botar. Molesta. Era por aí. Aí foi quando eu tava lá, cheguei mais cedo no Pit House. Acho que eram as 6 horas da noite. E não era uma sexta, nem sábado, domingo. Acho que era uma quinta-feira. E quem estava lá desmontada era Satomi Simon. Certo. Ela estava desmontada. Aí eu tava com meu amigo Rafael e a gente sentou assim e começou a conversar. E daqui a pouco apareceu Shiva Desmontava, que era o Paulo, apareceu Eva Venenosa, que é Fábio, também chegou desmontado. E estavam por lá. Aí daqui a pouco eu conversando, aí Rafael pegou e fez assim: olha, vem cá, essa daqui é Satomi.
ela adora a cultura japonesa. Certo. Fala com ela, porque eu não gostei muito desse seu nome, não. Fala com ela que ela de repente pode ter algum nome legal, interessante. Resumindo, fui conversar com ela, a gente conversou, ela adorou, porque ela realmente gostava muito da cultura, ela gosta ainda, muito da cultura japonesa, tudo. No entanto, que o nome Satomi significa pôr do sol, Pôr em, do japonês, em japonês, Satomi. Aí eu perguntei pra ela, o que ela fez? Ai, coloca Sayuri. Aí eu peguei e falei assim, eu digo, ai, mas eu queria um significado. Sayuri significa o quê? Aí ela pegou e falou assim, Sayuri significa o nome de uma estrela no Japão. Do jeito Certo. que aqui no Brasil existe a estrela d'alva, lá no Japão existe a estrela Sayuri. Sayuri. Aí eu digo, ai, adorei Gostei. o nome, gostei muito do nome, com esse significado, gostei mais ainda, então vai ser Sayuri e um sobrenome. Eu gosto muito da cor verde. Aí ela fez, coloca Sato. Sabrina Sato ainda não existia nessa época. Ela Certo. pegou assim, coloca Sato. Eu digo, mas o que é que significa Sato? Ela, Sato é legumes, verduras, é voltado pra isso. Sendo que eu vi que ela tava enrolando muito, mas na verdade o Sato era o sobrenome dela. Entendi. E ela queria já me dar o sobrenome. Entendi. Aí, sendo que aí eu digo, gostei, Sayuri Sato, gostei. Aí começou como Sayuri Sato. Depois, quando eu comecei a fazer show, que eu participei de 4 concursos na MKB e ganhei os 4 concursos que teve. Aí, quando a gente montou um show chamado Felinas, que eu montei com a Venenosa, que a gente terminou esse show, que a gente repetiu, a gente fez uma sexta, repetiu sexta, sábado, domingo, e sexta, sábado, domingo do outro final de semana, que o show foi maravilhoso. A gente botou 18 drag queens em cima do palco, e batendo cabelo, tudo. Foi o auge na época. Quando terminou, eu que dirigi esse show, foi a minha primeira direção artística de Certo. drag queen, assim, que eu adorei, que eu coreografei, dirigi, a Eva pegou, fez todo o cenário, a cenografia, ficou preocupada com os figurinos, Eva na época, e eu peguei e fui pra esse lado. Aí foi quando terminou o show, aí Paulinho, que dá vida a Rita Simon, Sim. pegou, foi, me puxou e falou assim, a partir de hoje ela é Sayuri Simon. E na época, o Simon tinha um grande peso. Isso. Né? É porque também na época existiam, tipo assim, o pessoal pegava muito e apadrinhava com o nome, né? Isso. Exatamente. Aí virou essa madrinha, né? A mãe da Sayuri, a Rita Simon, Sim. naquela época. E o Simon era o auge. Sim, Né? Era a sim. questão assim, vamos dizer assim, quem Eu é sou- Simon? eu sou Simon, aí o pessoal já tem o era respeito. babadeira, tem o Sim. respeito, era uma das melhores. Porque aqui só tinha a Sarah Simon, na época que eu virei Simon, só tinha a Sarah Simon, que já tinha deixado de fazer show e foi morar na Europa, hoje ela mora até na Espanha. Certo. Depois foi a Shiva, que virou Shiva Simon. Depois a Satomi deixou de ser Sato e virou Satomi Simon. Certo. E depois veio o Brida Simon. E depois de Brida veio eu. Então era aquele ápice. Tudo bem, eu peguei, fui e continuei com meu sobrenome, tudo. Quando foi em 2011, resumidamente, eu peguei, fui e dei uma pausa na minha carreira. Porque Em 2011 tu parou. Em 2011 eu parei, porque eu trabalhava, desde quando eu comecei a trabalhar como drag queen, mesmo fazendo show na noite, tá? Certo. Porque eu já trabalhava como drag queen um pouquinho antes, animando em frente de loja, essas coisas do tipo, panfletando e tudo. Mas quando eu fui pro ramo da noite, quando foi, eu já trabalhava vendendo sapato, aí depois eu fui para call center, depois fui para ramo de carro, e nesse ramo de carro eu virei gerente da concessionária. Certo. Aí eu não estava mais conseguindo conciliar o meu tempo de gerente de concessionária com a arte. Com os eventos. Exatamente, Certo. porque eu tinha que abrir loja e não tinha hora para sair da loja. E eu Certo. tinha que dar prioridade a alguma coisa. Então, naquele momento, como a rentabilidade maior era da gerência, da Sim. empresa, então eu fiquei. Então, eu parei em 2011 e voltei em 2017 Certo. a fazer show. Eu acho que eu parei mais ou menos em 2010 para 2011, mas foi por aí. Em 2007 eu voltei. Quando eu retomei aos palcos, eu queria uma nova história. Entendi. E como é que tava o cenário quando você retornou em 2017? Como é que tava? Então. O que é que tinha? A Simon ainda tinha força ainda ou já era uma coisa mais... Então, a Boate MKB já estava chegando no fim, né? Vamos dizer assim, do Entendi. tipo. Já Já- estava muito fraca, assim, das pernas, vamos dizer assim, do tipo. Certo. Não estou dizendo questão financeira, estou dizendo em questão da casa, a popularidade da casa, dos shows, das coisas Sim. que estavam acontecendo. E quando eu retomei e queria fazer uma nova história.
Então eu peguei, tirei o Simon e fui pesquisar um sobrenome japonês também para casar. Isso em 2017. Isso em 2017, quando você voltou. quando eu retomei. Certo. Aí eu procurei lá e vi que o nome Paz significava Reiva. O Reiva significava paz. Aí eu digo, poxa, Estrela da Paz, vai ser Sayuri Reiva. Aí pronto, aí foi e ficou. E ficou, tu gostou, gostei, eternizou e até é aí. isso. E tá sendo, graças a Deus, foi uma luz também, não vou mentir pra Sim. você, eu acho que tudo influencia, Sim, né? sim. Então foi assim, foi abrindo mais portas, tudo, sei lá, eu acho que tem alguma Sim. coisa a ver.